Olá, boa noite, Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Aqui tudo bem, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus, irmão. Irmãos, vamos falar hoje sobre os tesouros em vaso de barro. Você guardar tesouro em vaso de barro. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Você já ouviu falar desse tema, desse assunto? Tesouros em vaso de barro. Guardar tesouros em vaso de barro. Amém? Então daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia. Isso aí está na Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia para a gente ver o que Paulo queria dizer sobre tesouros, guardar tesouros em vaso de barro. Amém? Glória a Deus. Só queria dar um aviso aqui para os irmãos, que nós vamos ter um sorteio. Vamos ter um sorteio nos 700 inscritos, já estamos chegando lá. E se o irmão quiser ou a irmã quiser entrar na lista do sorteio, você pode deixar aí qualquer comentário aí, até um oi serve. Faça um comentário aí que a gente pega o seu nome e coloca na lista do sorteio. Já tem mais de 50 pessoas já concorrendo a uma Bíblia. Nós vamos sortear uma Bíblia nos 700 inscritos. Sorteamos uma nos 500, sorteamos outra nos 600 e vamos sortear outra nos 700. Amém? E assim por diante. Então os irmãos, coloquem qualquer comentário aí, você que quer participar do sorteio, receber sua Bíblia em casa. Uma Bíblia grande, uma Bíblia grande, não é essa Bíblia pequenininha não. Receber em casa sem custo nenhum, nós mandamos para você no seu endereço. Quando você for sorteado ou sorteada, nós vamos pegar aquele comentário que você colocou no YouTube e pedir o seu endereço e o seu nome, com CEP. Seu endereço com CEP e o seu nome, para a gente mandar a sua Bíblia. Amém, irmão? Nós vamos fazer um vídeo aqui quando atingir os 700 inscritos e vamos fazer um vídeo também do sorteio, sorteando a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar agora, irmãos, para a gente ler a palavra de Deus depois. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais esse vídeo. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado pela vida dos irmãos lá dos Estados Unidos, que estão curtindo nossos vídeos lá, de Moçambique também. E também do Brasil. Então, mais da metade do Brasil está nos ouvindo aqui, curtindo nossos vídeos. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Só vou pedir aos irmãos que, se os irmãos acharem que a gente merece, os irmãos dão um like no vídeo e se inscrevam no canal também, para nos ajudar. Só se você achar que a gente merece. Se você não achar que não merece, não faz nada. Amém? Mas se você fizer isso, Deus vai te abençoar grandemente, porque você vai estar colaborando com a obra de Deus. Isso aqui é um canal evangélico, com mensagens da Bíblia todo dia, mensagens evangelísticas. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá, direto, para ler a Bíblia. Você já leu sua Bíblia hoje? Você já leu sua Bíblia hoje, não? Então vamos ler, então. Já que você não leu, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 15. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, essa segunda carta aos Coríntios. Ele fala sobre tesouros em vasos de barro. Versículo 1. Paulo fala assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia
que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas por vergonha se ocultam. Não andamos em astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos por nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Por isso falei, também nós cremos que isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apacentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada pelo meio de muitos, torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a palavra de Deus lida, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 15. E agora nós vamos ver uns comentários do nosso canal sobre essa mesma palavra que Paulo enviou aos Coríntios. Então, o que significa temos, porém, este tesouro em vaso de barro? Uma pergunta.
Paulo começa o capítulo de 4 a 2. Então, Paulo começa o capítulo 4 de 2 de Coríntios falando sobre o ministério que ele, Paulo e seus companheiros, têm e que vem de Deus, e que por isso eles mesmos, diante de muitas lutas, não desfalecem. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, para não desfalecemos, 2 Coríntios 4:1. Pelo contrário, eles trabalham para que tenham um ministério santo, correto diante de Deus, focado na mensagem do Senhor. Paulo considera que muitos não têm dado ouvido à mensagem proclamada, não porque ela não esteja sendo manifestada, pregada entre eles, mas porque essas pessoas têm andado pelo caminho do maligno e, por isso, estão distantes da luz. 2 Coríntios, capítulo 4. Agora Paulo fala algo importante que nos ajudará a entender sobre os tesouros em vaso de barro. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aqui Paulo quer deixar claro suas motivações e o foco de sua mensagem. Note que ele sente a necessidade de mostrar que as pregações realizadas por eles, as mensagens proclamadas e também o seu conteúdo, não são pregações focadas no homem, mas em Cristo. Agora conseguiremos entender melhor o que Paulo quer nos mostrar. Vejamos. Este tesouro é o Evangelho. E essa é a mensagem que é o centro da pregação deles, que tem Cristo como seu conteúdo principal. No verso anterior, Paulo falou da ação desse tesouro. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nesse verso, vemos que o Evangelho age, traz luz e transformação, mudando o conhecimento das pessoas sobre Deus através do Senhor Jesus Cristo. De fato, Paulo tem razão. Eles carregavam um tesouro inigualável para compartilhar. Alguém poderia pensar, um tesouro tão grande só poderia ser carregado por um recipiente de igual grandeza e preciosidade. Mas não é bem assim o que Paulo enxerga. Vejamos, vasos de barro são os portadores do Evangelho, aqueles que pregam, que anunciam. A ideia dessa figura é mostrar a fragilidade humana, sua fraqueza natural, em contraste com a grandeza do tesouro que carregam em suas vidas para compartilhar. O barro não é dos materiais mais fortes e nobres para se fazer um objeto, para carregar algo de valor. No entanto,
O uso da figura mostra exatamente que aquilo que serve para que deve ser valorizado é o tesouro que está dentro desses vasos de barro, e não os vasos em si mesmo. O tesouro é maior do que o recipiente, mas Deus, por sua graça, faz com que mesmo os vasos de barro, com toda a sua fragilidade, consigam cumprir a sua missão de levar tão grande tesouro. Desta forma, podemos observar como Paulo e seus companheiros se colocaram em posição de humildade diante de Deus e de seus leitores. Tinham sim um tesouro a ser manifestado, o Evangelho de Cristo, mas sabiam de suas limitações. Sabiam de seu lugar, sabiam de toda a glória, que toda a glória deveria ser dada a Cristo e não a eles, os vasos. Isso nos ajuda a enxergar e entender que qualquer orgulho ou exaltação humana não tem lugar diante do Evangelho. O Evangelho é um tesouro carregado pelos humildes, por aqueles que reconhecem quem são, sua pequenez, seu estado de total dependência da graça de Deus. Talvez você seja como eu. Eu lia e relia a Bíblia e nada de compreender a palavra de Deus com profundidade. Sofri muito com isso, mas dei não basta. Decidi não ser mais um derrotado pelos meus inimigos. Isso já aconteceu com você também? Que tal transforma a sua vida espiritual aprendendo a entender a Bíblia inteira, de capa a capa, ajudado por alguém que já passou as suas mesmas dificuldades que você passa, mas você venceu. A inversão de valores é algo característico dos dias de que vivemos. Ela está presente em todas as áreas da nossa sociedade e, infelizmente, também dentro das igrejas. Sinceramente, não acredito que já tenha havido uma geração de cristãos pior do que a nossa. E olha que a igreja sempre enfrentou momentos difíceis durante a sua história. Ironicamente, essa geração se auto-intitula a geração do avivamento, a geração do arrebatamento, ou a geração que vai povoar o céu, quando, em linhas gerais, o melhor título seria a geração dos blasfemos. Certa vez, o apóstolo Paulo escreveu: eu temo esses tesouros com pote de barro, e temos esse tesouro em pote de barros, para que o poder extraordinário possa ser de Deus e não nosso. Você consegue entender a contradição que há entre o pensamento do Paulo, do apóstolo, e o pensamento de grande parte dos cristãos da atualidade? Nesse versículo, Paulo estabeleceu um duplo contraste. De um lado, o tesouro da luz do Evangelho e o extraordinário poder de Deus, de outro lado, e a insignificância e fraqueza humana. E do outro lado, a insignificância e a fraqueza humana.
Ao dizer temos um tesouro, o apóstolo se refere às boas novas da salvação, que recebemos do Senhor Jesus Cristo, uma dádiva de valor inestimável. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, apesar de ter sido um homem bem preparado, certa vez escutou dos cristãos de Coríntios que ele não tinha as qualidades de um bom orador e que a sua presença não impressionava ninguém. Amém, irmão? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo também sofreu as discriminações, sofreu muita coisa, porque naquela época muitos pregadores, muitos já se intitulavam pregadores, apóstolos e outros bispos, e eles achavam que eles pregavam melhor do que Paulo. A verdade era essa. E Paulo não estava nem aí. Paulo estava fazendo o trabalho dele e fundando a igreja e pregando da forma que Deus ensinou a ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a palavra de Deus lida. E agora eu queria falar com você que não professa nenhuma fé, você que não vai na igreja, você que já foi na igreja também e agora se desviou. O que foi que aconteceu com você? Por que você saiu da igreja? Você saiu por causa de uma confusão na igreja, por causa de uma briga na igreja, e você deixou Jesus? É isso? Você deixou Jesus por causa de uma briga na igreja? Por causa de uma fofoca na igreja? Foi isso? É isso mesmo? Que eu não acredito. Irmãos, você trocou de Deus. Irmãozinho, irmãzinha, você trocou de Deus. Você trocou de Deus por um problema da igreja. Você está no mundo agora. Você está sobre a régide do Deus do mundo. Só por causa de um problema na igreja, irmão. Você quer um conselho? Posso te dar um conselho? Não troque de Deus, troque de igreja. É isso mesmo. Não troque de Deus, troque de igreja. Você tem um problema na igreja e troca de Deus, vai para o mundo. Onde já se viu isso? Que cristão é esse? Você troca de Deus por causa de um problema na igreja. Eu tenho 40 anos de evangelho, irmão. E nunca troquei de Deus por causa de problemas de igreja. E olha que eu já passei vários problemas de igreja. E todo mundo passa. É fofoca, é calúnia, tudo quando você pensar está dentro da igreja. Mas eu não troquei de Deus, irmão, troquei de igreja. Tem um problema lá na igreja? Sai, meu irmão. Sai, minha irmã. Vai para outra igreja. Tem milhares de igrejas aí. Ah, mas eu não gosto das outras igrejas. Passe a gostar. Amém? Glória a Deus. Faça isso. Não troque de Deus. Troque de igreja. Mas não troque de Deus. Não fique aí desviado no mundo. Procure uma igreja para você congregar. Aquela não serviu? Procura outra. Faz como eu faço. Tem algum problema na igreja? Tchau, bênção. Deus abençoe vocês aí e estou indo para outra. A gente fica magoado uns dias, uns meses, depois passa. Deus vai sarando aquela ferida e de repente você está em outra igreja feliz da vida. É isso que você deve fazer. Amém, irmão? E você que não aceitou Jesus ainda, nós temos aqui no nosso canal uma oração para aceitar Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, que Jesus está voltando, e se ele te pegar fora da igreja dele, você vai ter problema com ele.
Você vai ficar aí para a grande tribulação. A grande tribulação é 1000 vezes pior do que nós estamos passando hoje. 1000 vezes, bota aí, 1000 vezes pior do que está hoje. Amém? Então nós temos uma oração aqui para aceitar Jesus, você que quer aceitar Jesus. E missionário, como é que é isso? Essa oração, irmãos, todo mundo faz, todo cristão faz uma oração semelhante a essa. Todas as igrejas, todo mundo fez. Eu mesmo fiz. Para você ter ideia, eu aceitei Jesus através da televisão. E depois eu procurei uma igreja para congregar. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode aceitar Jesus aqui no YouTube, através do seu celular, e procurar uma igreja para você congregar depois. Amém? Então essa oração aqui é muito fácil, todo mundo pode fazer. É uma oração de confissão, mas ela só funciona para você se você repetir a oração que eu vou fazer aqui. Eu aqui vou ser um instrumento só para te incentivar a fazer a oração, para te ensinar a você fazer a oração. Como é que você deve orar? É isso que o meu papel aqui vai ser esse. Agora, se você não repetir, não abrir sua boca, essa oração não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Mas se você repetir a oração, se você falar, depois que eu falar as palavras aqui, essa oração vai surtir efeito para você. Amém? Então essa oração ela começa assim, ó. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E você vai repetindo aí. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então é uma oração muito simples que todo mundo pode fazer. Até uma criança pode fazer. E agora, missionário, o que eu vou fazer agora que eu fiz a oração que o Senhor me ensinou aí? Eu fiz junto com você. Qual é a orientação agora que o canal dá para a pessoa que aceitou Jesus aqui no canal? A orientação é que você procure uma igreja perto da sua casa e chegando lá na igreja, preste bem atenção, você vai falar com os irmãos lá que aceitou Jesus aqui pelo YouTube, no canal do Missionário Abraão, e que ele mandou que eu procurasse uma igreja, e você foi lá nessa igreja agora, e que você quer fazer parte lá da igreja, quer ficar congregando lá com os irmãos. Se por acaso os irmãos lá disserem, ó, para você ficar aqui, você tem que aceitar Jesus aqui. Não tem problema nenhum. Você faz a mesma oração que a gente fez aqui, eles vão fazer lá com você. Bem parecida mesmo. Aí você faz a oração e fica lá com os irmãos. E fica aqui no canal também, que a gente tem oração todo dia e palavra de Deus também. Amém? Então, meus parabéns para você que aceitou Jesus. E você acabou de aceitar Jesus agora. E você acabou de entrar para a família de Deus. E você que não fez, você volta o vídeo e faz também. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, para terminar o vídeo, nós temos aqui uma oração. Vamos fazer uma oração para a gente terminar o vídeo. Essa oração nós vamos fazer hoje pelas famílias. Vamos fazer a oração pelas famílias. Isso mesmo. Vamos orar pelas famílias. Para que Deus venha nos abençoar, nossa família. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse vídeo.
Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa grandemente a cada um. Abençoa também, Senhor, a nossa família, Senhor, para que ela venha a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais, e que ela venha a ficar forte no Teu Evangelho, e que cada dia nós cresçamos mais na graça e no Teu conhecimento, Deus. Abençoa cada família que está aqui nos ouvindo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos terminando o vídeo por aqui. Hoje foi essa palavra abençoada, 2 Coríntios capítulo 4. E fique aqui com a gente que nós temos oração e palavra de Deus todo dia. Só vou pedir para os irmãos dar um like no vídeo aí, se inscrever no canal se você acha que a gente merece. E Deus vai te abençoar com certeza, em nome de Jesus. Então, um forte abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Amém.